A gente estava falando de um senador. Lá na página 113, a CPMI trata como o elemento de maior sensibilidade institucional dessa decisão o tratamento dispensado ao senador Everton Rocha. Ele é do PDT, do Maranhão, está aí, é amigo, aliado de primeira hora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Polícia Federal apresenta indícios de que o parlamentar teria atuado como sustentáculo político da organização criminosa liderada pelo careca do INSS, Antônio Camilo Antunes, recebendo benefícios como sócio oculto de operações financeiras estruturadas pelo grupo e tendo assessores diretos envolvidos nas movimentações ilícitas. Eles estão falando aqui do Adroaldo da Cunha Portal, que é um ex-assessor, ex-chefe de gabinete do senador Everton. Adroaldo Portal ocupava, no tempo dos fatos, posição estratégica no Ministério da Previdência Social e o filho do Adroaldo exercia a função no gabinete do senador Everton. A PF chegou a localizar, em conversas entre colaboradores de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, uma planilha intitulada Grupo Senador Everton, apontada como reforço da hipótese de coparticipação. Bel. Teve operação também, né, Tainá? Não custa lembrar da Polícia Federal mirando também o senador, o Everton, e ele aparece nessa lista de pedidos de indiciamento do relatório oficial da CPMI do INSS. É importante você trazer esse contexto, porque isso ajuda a sustentar aqui quais são as alegações do relator, deputado Alfredo Gaspar, com base naquelas condutas que a CPMI apurou em relação a um par dele, né? É complexo isso aqui porque tem uma relação de parlamentar para parlamentar e eles estão sugerindo, portanto, o indiciamento do senador Everton Rocha com base nessas condutas. Vou listar aqui quais são os crimes que são colocados. Organização criminosa, eles afirmam que o Everton Rocha exerceu posto de comando no núcleo político-institucional de uma estrutura hierarquizada voltada para crimes contra a administração pública. Eles falam em corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas por interposta pessoa em troca de patrocínio de interesses privados de Antônio Camilo e da Conafer no governo. Antônio Camilo, não custa lembrar, famoso careca do INSS. Eles também colocam em relação ao senador Everton Rocha a tipificação por lavagem de dinheiro, ocultação da origem e propriedade de bens e valores, como uso de aeronave e recebimentos via assessores provenientes das fraudes no INSS. Falam ainda em advocacia administrativa, porque, segundo o relator escreve no relatório, o senador, ao utilizar seu mandato para patrocinar interesses escusos de entidades perante o Ministério da Previdência e o INSS, praticou advocacia administrativa. Esse ponto chama muita atenção, Tainá, porque é um... Deixa eu voltar aqui, dar um bastidor aqui para quem está acompanhando a gente, né, Tainá? Esse relatório é tão pesado que a gente está com dificuldade no Ctrl F, porque são 4.000 páginas, então o sistema demora a carregar, mas é a página 4.165. Página 4.165 foi até a nossa Emily Bank, que está aqui destrinchando esse relatório, que frisou para a gente essa informação. E isso é super importante, é muito simbólico, é um parlamentar que está na mira de outros parlamentares, dos seus pares ali, né? E outro ponto importante, a gente está falando aqui da apresentação do relatório, o relator Alfredo Gaspar está neste momento lendo o seu relatório, a CPMI vai ficar o dia inteiro nisso, Tainá, muito provavelmente à noite também, mas não há maioria formada na CPMI que garanta ao relator a aprovação desse relatório. E aqui a gente já projeta briga, porque vai vir a base governista com outro relatório, um voto em separado. E aí vai ter que ver no voto realmente quem é que vai conseguir aprovar o relatório. O relatório da base governista, por óbvio, não tem o nome do filho do presidente da República, o Fábio Luiz, o Lulinha.
tem ministros do governo Bolsonaro, por exemplo. Então, são relatórios que têm distinções, até mesmo ideológicas, que são bastante consideráveis. Agora, as conclusões, que é nessa fase que a gente está, do desenvolvimento aqui da notícia sobre a apresentação do relatório, vão atingindo, portanto, essas figuras mais delicadas. Outro ponto, Alessandro Stefanuto, lembra dele? Ele foi presidente do INSS na gestão Lula III. Deixou o órgão depois das operações da Polícia Federal. Também tem pedido de indiciamento. Aqui, se der tempo, qualquer coisa vocês me interrompem se tiver outra notícia batendo na porta. Pode ir, Bel. Mas Eu só queria ver, como eu estou bem pertinho da Isabel, não vou revelar o quão perto a gente está, Gustavo Uribe, mas a gente está bem perto. O Bel, suficiente para Uribe ficar com ciúme, tá? para a gente falar assim diretamente, né, Bel? Sem interlocutores. Lá, Bel, na página 3121, tem um relato que eu queria que você viesse junto comigo sobre as implicações em relação ainda ao senador Everton. O senador, como eu disse, ele é do PDT, que é um partido aliado da base, é muito próximo de Davi Alcolumbre, todo mundo sabe, é atuante ali junto ao presidente do Congresso Nacional, vice-líder do governo e foi assessor também, anteriormente, de Carlos Lupe, assessor direto de Carlos Lupe, quando Lupe ainda estava como ministro do Trabalho no governo Dilma Rousseff. Aí, Isabel, é que ele começa a contar ao relator sobre as implicações que recaem sobre o Everton Rocha. E aí tem uma menção explícita a contatos feitos pelo Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, interlocução direta e presencial em várias oportunidades, destaca o relatório, com o Everton Rocha Marques de Souza. O Everton Rocha, mais conhecido dessa forma, senador do PDT do Maranhão. Figura de relevo político nacional, detentor de posição estratégica no Congresso Nacional, aliado do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Os dois se reuniram várias vezes no Senado Federal, ele e o careca do INSS, e tiveram juntos na casa do senador em Brasília, encontros confirmados por pessoas próximas ao senador, pelo próprio parlamentar, conforme segue. Conheci Antônio Carlos em um costelão. Ele costuma fazer, né, Bel? Você sabe, aqui em Brasília, esse costelão, na minha casa, para a qual ele foi levado por um convidado. Na ocasião, ele se apresentou como empresário. Aí ele começa a contar qual era a relação com o careca. E o relatório destrincha essa relação. Diz que o parlamentar foi responsável por indicar o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, para o cargo. Esse André Fidelis foi afastado em 24, já no início das suspeitas de descontos indevidos em aposentadoria. E mais adiante, ressalta a relação que o Everton mantinha com Carlos Lupe, que, vale a lembrança, deixou o Ministério da Previdência no início também dessas apurações, sob a desconfiança, com as acusações de que Lupe teria sido leniente a esse processo de fraude no INSS. Traz a Isabel, gente, para a gente continuar falando desse senador. E aí, Isabel, mais para baixo, eles começam a relatar, portanto, a partir dessa relação já identificada com o careca, o que tem de mais contundente sobre as desconfianças em torno do Everton Rocha, que, como você bem lembrou, foi, posteriormente, alvo de operação da Polícia Federal. E aqui, Tainá e Uribe, é o PDT na mira também. Isso é importante, porque era o partido que, nos governos do PT, manteve o controle sobre essa área da Previdência. E isso é histórico na relação PT e PDT. Então, aqui, o senador Everton é um senador, um dos expoentes, um dos principais quadros do PDT, e aqui o relatório oficial da CPMI do INSS está mirando essas figuras também, porque era um ministério que estava ali sob o guarda-chuva do partido, é um senador de bastante relevância do partido, que tem relações muito próximas ali com gente importante do governo e é muito bem relacionado no próprio Congresso Nacional, Tainá. Esse ponto é importante.
seguinte: o Everton Rocha é tido como um aliado de primeira ordem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não dá para a gente tentar aqui desassociar a relevância dele, é isso que eu estou querendo dizer, nesse contexto do parlamento. Então, quando eles vão tecendo aqui essa linha explicativa, eles trazem algumas matérias jornalísticas também, e tem várias e várias matérias jornalísticas ao longo do relatório. Eles estão querendo fazer essa conexão direta com o governo Lula. Eles falam do exercício de liderança de Everton no governo Dilma Rousseff também. Então, eles estão querendo traçar uma linha histórica, assim como o outro lado, o lado lulista, traça a linha histórica em relação ao bolsonarismo, para dizer que as fraudes do INSS começaram lá no bolsonarismo. Aqui, para a gente equilibrar os pratos do que diz um lado e do que diz o outro. E aí, outro elemento que é relevante nessa investigação da CPMI, que está nos pedidos também de indiciamento do relator Alfredo Gaspar em relação ao ex-presidente do INSS na gestão Lula. Aqui, rapidamente, para entregar, já que eu entrei no assunto. Eles falam que o Stefanuto praticou lavagem e ocultação de bens e valores, corrupção passiva, era integrante dessa organização criminosa, chama o ponto também de prevaricação, porque eles falam que ele retardou ou deixou de praticar atos de ofício para satisfazer interesses pessoais e do grupo criminoso, inserção de dados falsos. Tem várias aqui imputações em relação ao Stefanuto, que também é um ponto importante, porque é uma conexão que este grupo da CPMI do INSS, do relator Alfredo Gaspar, quer fazer da investigação com o governo Lula III.